Eu sou a professora Naime Santos. Não sou Roberto Carlos, mas prometo ajudá-la a corrigir os erros do seu português ruim. Vem comigo. Olá, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, né? Eu estou muito feliz porque é uma coisa que eu gosto de fazer e espero que você seja beneficiado por isso também. Nós vamos iniciar uma sequência de vídeos sobre análise sintática. O primeiro deles eu vou trazer a diferença entre frase, oração e período. Trouxe uma sentença para vocês agora e lá no final eu vou responder se essa sentença é uma frase, uma oração ou um período. A sentença diz assim: as verdes ideias incolores dormem furiosamente. Aí a gente tem, então, a diferença entre frase, oração e período. A frase é aquele enunciado com sentido completo. Eu trouxe uma música de Projota como exemplo de uma frase nominal, porque a frase ela pode ser nominal ou verbal. Se você conhece essa música de Projota, gosta, escreva aí. Eu ia trazer o som também, eu gosto de dar aula sim, meus alunos sabem, fica bem divertido, mas por causa dos direitos autorais eu não vou poder trazer essas músicas. Então pesquise, ouça, né? Coloque na sua lista do Spotify se você gostar, enfim. A frase diz assim: oh meu Deus. Esse é um exemplo de frase nominal porque ela tem sentido completo, você entende, né? Mas ela não traz verbo. Essa é a principal característica, a diferença entre a frase nominal e a frase verbal. Já a frase verbal vai ter sentido completo também, mas vai trazer o verbo. É o exemplo da música aí de Thiago York, Eu Quero Ser Teu Amor. Aí a gente tem uma locução verbal, quero ser. Locução verbal é a união de dois ou três verbos, né? De mais de um verbo, que traz um sentido único, né? Então, quando ele diz que eu quero ser o teu amor, você compreende essa frase, então ela tem sentido e traz um verbo. Um exemplo de local que vocês podem achar muita frase nominal são as tirinhas, né? Histórias em quadrinhos, porque por causa do pouco espaço de letras, geralmente eles privilegiam o uso da frase nominal para dar mais ênfase, mais sentido à história que quer ser passada. Agora, e a oração? O que é então? A oração, ela é um enunciado que tem sentido também, traz um sentido e também traz o verbo. Então, você vai ter esse exemplo aí. O calor faz aflorar o instinto. É uma música de Chico César com o título O Verão. Esse calor de Salvador, né, em pleno verão, realmente faz aflorar qualquer instinto. Mas agora se atentando mais a essa locução verbal também, a gente percebe que a oração e a frase verbal têm características, né, bem próximas. Então, toda oração é uma frase verbal e toda frase verbal também é uma oração. Entendendo isso, a gente vai agora para o período. O período, ele pode ser simples ou composto. Guarde essa informação porque quando a gente estudar regência, conjunção e outras formas de classes gramaticais, a gente vai ver a necessidade de saber contar os períodos, né, para achar as conjunções, enfim. Mas agora é importante você saber que o enunciado com sentido completo e verbo também é um período. Mas só que o período, a diferença do período para oração é que ele vai ter mais de uma oração. Aí é o período composto, porque o período simples é apenas uma oração. Então, a gente vai aprofundar mais tarde. Vamos para o exemplo, ainda na música de Chico César. Depois vocês procuram aí para ouvir e se deliciar, né, com a música. Diz assim: o calor faz aflorar o instinto, meu corpo vibra e eu sinto saudade de ter amor. Noemi, então, você está me dizendo que o período contém oração? Sim. O período contém frase verbal? Sim. Um período pode conter frase verbal e frase nominal ao mesmo tempo? Sim. Para concluir,
Eu tenho aqui uma atividadezinha só para a gente exercitar mais um pouquinho. Vamos lá? Socorro. É uma frase, é uma oração ou um período? Você já consegue identificar? Vou dar um minutinho para você. Ela é uma frase. Agora, é uma frase nominal ou uma frase verbal? É uma frase nominal. Por quê? Porque tem sentido completo, mas não tem verbo. Uma dica é você observar a pontuação. Socorro aí vem com uma exclamação, evidenciando que ela não precisa falar mais nada. Você sabe, em qualquer lugar, se uma pessoa falar socorro, você sabe que aquela pessoa está pedindo socorro. Ela não vai precisar construir uma oração verbal. Por favor, me dê socorro, não sei. Ela não tem essa necessidade de construir uma sentença com verbo. Só o socorro você já entende que é uma frase nominal e já vai ali socorrer aquela pessoa, né? A não ser que você seja um malvadão. E temos o segundo exemplo. Sempre quis ter um desse. Aí é a frase da pessoa que tem o olho gordo, né? Quem nunca? E você pode observar aí que ela é uma frase, uma oração ou um período. Ela é uma frase verbal, muito bem que respondeu, mas também ela era uma oração. Porque toda oração é uma frase verbal e toda frase verbal é uma oração. Isso vocês já entenderam, né? E o último é um poema de Adélia Prado que diz assim: quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Aí a Adélia Prado, ela faz uma sátira no poema dela. Quando a gente estudar escolas literárias, eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Mas o que eu quero que você distinga agora é se é uma frase, uma oração ou um período. É um período. A frase, então. Às vezes, ideias e colores dormem furiosamente, que foi escrita por Chomsky. Ela não traz uma lógica, mas ela pode ser analisada sintaticamente, porque os elementos dela estão ordenados de uma forma que é possível fazer análise sintática. Porém, o sentido não é completo. Comente, curta, compartilhe, eu agradeço.